Olá, galera da The Kids, estamos começando agora mais um culto online. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele esteja conosco nessa noite. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir, a Deus, a Tua voz e de falarmos com o Senhor. Que o Senhor, por meio da Sua palavra, nos ensine hoje e transforme, ó Deus, as nossas vidas, transforme o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, para que a gente possa, Deus, Te glorificar cada dia mais com as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando nesse mês da família sobre os 10 mandamentos e nós temos visto alguns mandamentos, e o primeiro que a gente viu há 2 semanas atrás foi o primeiro mandamento, o mandamento de não ter outros deuses além de Deus, não ter outros ídolos a qual nós devemos adorar, mas somente adorarmos a Deus. Na semana passada a gente viu sobre o mandamento sobre honrar pai e mãe. Nós devemos obedecer aos nossos pais, nós devemos obedecer àqueles que Deus colocou nas nossas vidas para cuidar de nós. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo, ou não mentirás. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente lê isso em Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos, para quem não sabe, estão presentes, primeira vez registrados em Êxodo, capítulo 20. E diz assim, versículo 16: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Qual que é a ideia aqui por trás desse mandamento? Qual que é a lição que fica para nós? É muito clara, tá? É óbvio, é o que está no texto. Não dê falso testemunho. Não conte mentiras. Quando você está junto com seus colegas, com seus amigos, com a sua família, falar algo que não é a verdade, falar algo que não é a realidade, o que aconteceu de fato, é pregar uma mentira. E nós, como cristãos, servos do Senhor, nós não devemos mentir. Sabe quando você está brincando com seu irmão e aí você esbarra em algum móvel e aquele jarro de vidro tão precioso que a sua mãe tão gostava, ele cai no chão e quebra? Quem que esbarrou nele? Foi você. E aí quando a sua mãe chega e pergunta: quem foi que derrubou o vaso, o jarro de vidro que eu gosto tanto? E aí o que você fala? Não fui eu, foi o meu irmão, ou foi outra pessoa. Isso é mentira. Não adianta a gente fugir. Nós somos o povo da verdade. Nós somos pessoas que dizemos sempre a verdade. Por quê? Porque nós somos filhos daquele que é a verdade, daquele que é a própria verdade encarnada, daquele que sempre foi verdadeiro até o fim. E pela sua verdade, a verdade do Evangelho, ele morreu. Morreu por mim, morreu por você, em prol da verdade, não de uma mentira, não de um conto de fadas, de uma inventação, não. Ele morreu por uma verdade, ou melhor, ele é a própria verdade, que é Jesus Cristo. E nós, como servos dele, como seguidores de Jesus Cristo, discípulos dele, devemos seguir os seus passos também, passos de verdade. É por isso que quando ele fala no Sermão da Montanha, em Mateus 5, ele não fala sobre jurar ou não jurar. Sabe quando a gente às vezes está brincando e fala: não, eu juro de mindinho que eu fiz ou que eu vou fazer tal coisa. A Bíblia não fala pra gente jurar. Na Bíblia, o que a gente lê em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por nada. Nós não devemos jurar por nada. A única coisa que nós devemos falar é: se a gente falar sim, que seja sim. Se a gente falar não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. As nossas palavras devem sempre ser verdadeiras e sempre condizer com aquilo que a gente é. Porque ser verdadeiro é isso, é a gente falar algo e fazer aquilo que a gente falou. Ou se há algo que aconteceu e nós fomos testemunhas, ou seja, e nós vimos algo acontecer, a gente não falar que aconteceu outra coisa, ou a gente fingir que não viu. Não, nós demos um verdadeiro testemunho. E o que passar disso, o que não for verdade, é procedente do maligno. Por quê? Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, é o maligno. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E Deus, como a verdade, quer também que seus filhos digam sempre a verdade. Essa é a lição de hoje. É algo muito simples, algo que a gente já conhece, que a gente já sabe, só que como é difícil a gente colocar em prática. Principalmente porque em certas situações
a gente meio que se sente tentado pelo pecado da mentira. Por quê? Às vezes é mais confortável, às vezes a gente vai se safar de alguma bronca dos nossos pais, a gente vai se esquivar de algum problema, mas na verdade tudo isso é ilusório, porque como um ditado antigo diz, minha mãe sempre diz isso para mim, mentira tem perna curta, ou seja, uma hora ou outra a verdade vai ser descoberta. Não adianta, seja pelas pessoas ao nosso redor, ou seja no dia final em que toda a verdade vai ser lançada para todos. Fato é que um caminho de mentira não é um caminho que vai chegar em algum lugar bom. A mentira sempre leva à destruição, à confusão, a problema, enquanto a verdade, mesmo que no momento doa, sempre vai ser o melhor caminho. Amém, crianças? Que assim seja nas nossas vidas, que Deus abençoe vocês nessa semana, para que a gente viva uma semana cheia de verdade, sempre dizendo a verdade, sendo sinceros e verdadeiros como o nosso Deus é. Amém? Fiquem com Deus.